Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno da Tribo Concursos, professor Josiel aqui, o seu professor da disciplina de Física, né? Essa disciplina aí tão querida, tão amada por vocês. Eu sei, não adianta mentir, não adianta se retorcer aí, né? E foi uma disciplina, né, que veio aí no concurso, no recente concurso para soldado, né? E que a cena se repetiu agora para o concurso do CFO, né? O concurso aí para oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, né? Então, se você deseja ingressar nessa carreira, se você vai prestar esse concurso, né, certamente você não vai, né, perder essa oportunidade. Então é importante você estudar a disciplina de Física, né? Nós temos que aí a banca do concurso, né, é a banca Consulpan, né? É uma banca que não possui, digamos assim, muitas questões na parte física. Eu verifiquei pouquíssimas questões, certo, da disciplina. Mas aqui na tribo a gente vai trabalhar da melhor forma possível, certo? Da forma para você gabaritar as questões da sua prova, tá? Então, no concurso de soldado, né, eu trabalhei essa disciplina. Em várias daquelas questões eu trabalhei em aula, tá? Eu trabalhei sim em aula. O aluno, o concurseiro, ele precisa ter um bom raciocínio na disciplina de Física, né? Porque é aquilo que eu sempre digo e repito. A disciplina de Física não é uma disciplina comum nos concursos. Então, quando cai, acaba sendo um bicho de sete cabeças, né? Muitas vezes ali, você terminou o ensino médio faz tempo, você de repente teve uma base ruim na disciplina de Física, né? Então acaba que você realmente encontra essa dificuldade. Mas aqui a gente está para isso, é para sanar essa dificuldade, para trabalhar a Física de maneira simples, descomplicada, desmistificada, beleza? E a minha missão na aula de hoje vai ser estar passeando por todo o edital. A gente vai responder pouquíssimas questões, mas eu vou estar debatendo, né, sobre aqueles pontos potenciais de serem abordados na sua prova, certo? Para o concurso oficial. Como a banca, né, ela não tem um leque grande de questões para a gente ter uma base do que ela mais gosta de cobrar, a gente não vai adivinhar, né? Mas eu vou indicar conteúdos pertinentes ao Corpo de Bombeiros. Imagina o seguinte, vamos supor que você é um examinador nessa parte física para o concurso de oficial. Na sua cabeça, você como examinador, como elaborador das questões de física, você não ia tentar associar o conteúdo de física à carreira, à profissão, à atividade do Corpo de Bombeiros? Pelo menos eu iria associar.
Falei, pô, o bombeiro faz o quê? O que é que o pessoal mais associa que o bombeiro faz? Apagar fogo. Então, eu vou cobrar a parte que envolve calor. A parte de termometria, a parte de termologia, né? Que tá dentro aí, inclui. Aquela parte de temperatura, aquela parte de calor, né? Aquela parte de eletricidade também cobraria um pouco, porque o bombeiro vai apagar o fogo, está energizado, aquela coisa toda. Então, eu iria pensar dessa forma, eu iria raciocinar dessa forma. Então, o que é que eu indico que é muito importante? A parte de termologia, a parte de termodinâmica, beleza? Então, você tenta associar dessa forma. Então, eu vou estar passeando de forma rápida, objetiva, né, por dentro dos tópicos que foram abordados no seu edital. O curso completo com toda a teoria, você tem aqui na Tribo, tá bom? Então, vamos lá para o material, beleza? E aí, né, antes de ir para o material, se você ainda não adquiriu a melhor preparação para esse concurso, tá aí na tela de vocês. Fala com o vendedor aí, fala com o especialista em concurso público e você vai adquirir a melhor preparação para esse certame, beleza? Então você pode chamar em qualquer um desses números aqui, ó, que está na tela aqui, beleza? Ou coloca o celular para ler o QR Code aí e vai dar certo. Fechou? Então, de fato, bora. Tem muita coisa aqui para a gente ver, tá? Inicialmente eu trouxe os tópicos do edital, né? Para você dar uma olhada. A banca cobrou foi um copia e cola aí do concurso de soldado. Nós temos o Sistema Internacional de Unidades, que inclusive foi cobrado no concurso de soldado. Então, assim, Sistema Internacional de Unidades, quando cobrado, né, numa questão, não admite que você erre, certo? Não admite que você erre, por quê? Porque é um conteúdo simples. Você tem que saber as 7 unidades fundamentais do SI. Você tem que ir para a massa, é o quilograma, para o tempo é o segundo, certo? Você tem ali que para a temperatura é o Kelvin, para a quantidade de substância é o mol, beleza? E aí você tem que saber todas elas. Tem que saber todas elas. Por quê? Porque a banca pode cobrar e você marca a alternativa que contém apenas grandezas do SI, certo? Mas pode cobrar também questões para você calcular o valor no SI. Então, o Sistema Internacional de Unidades é um tema base. A parte mecânica, certo? Onde envolve a cinemática escalar, a cinemática vetorial, o movimento circular, leis de Newton, que inclusive foi objeto de cobrança, certo? Uma questãozinha bem tranquila também, e dava para você acertar. A parte de trabalho, potência, energia, conservação e suas transformações, impulso, quantidade de movimento, conservação da energia do movimento. Vou falar com detalhes daqui a pouco. Beleza? A parte de estática dos corpos rígidos. Bem difícil ser cobrado isso aqui. A parte de hidráulica foi cobrado, certo? A parte aí dos princípios de Pascal, Arquimedes e Stevens. Certo? É importante você saber também. A parte de termologia e termodinâmica, eu daria muita atenção a esse tópico aqui. Eu daria muita atenção a esse tópico aqui, de termologia e termodinâmica. A parte de escalas termométricas, foi uma questão cobrada na prova. Processo de transmissão de calor, né? Onde a gente tem nos processos de transmissão de calor, nós temos aí a condução, que precisa de um meio material, e esse meio material deve ser sólido, para que haja a propagação do calor. Eu tenho a convecção, né, que ocorre nos fluidos em geral. Isso é muito importante na atividade do Corpo de Bombeiros, né, a questão da convecção, porque é uma das formas de energia que mais carrega calor, né? E aí você observa nos incêndios, principalmente verticais, onde há aquele fluxo, né, de calor, de fumaça ali se propagando, aí pega fogo no pavimento, de repente o outro já está pegando fogo, de repente o outro já está pegando fogo, né? Através da convecção, e nós temos a irradiação, que é a única forma de transmissão de calor que ocorre no vácuo, certo? Calorimetria e mudança de estado físico, certo? É importante você saber. Dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos, leis da termodinâmica, onde a parte de entropia e entalpia também, que não é muito cobrado. Eletromagnetismo, introdução à eletricidade, corrente elétrica, tensão e resistência, lei de Ohm, gerador de força eletromotriz, resistividade e resistência elétrica, condutores ômicos e não ômicos, potência elétrica, efeito Joule, propriedades elétricas e magnéticas dos materiais. Então, tem muita coisa aí para você estudar, né? Mas aqui a gente tem o curso completo, com questões, certo?
com teoria, beleza? Dá para você formar uma boa base e acertar a questão na sua prova, tá? Agora a gente vai falar individualmente dos principais pontos aí, dos principais tópicos do seu edital. Aqui, as 7 grandezas fundamentais do sistema internacional. Você não pode ir para a sua prova sem saber disso, pelo amor de Deus. Você tem corrente elétrica, que vai ser medida pelo ampere. A intensidade luminosa, que vai ser o candela. Temperatura, vai ser o Kelvin. E aqui são as letras que representam essas unidades. O comprimento vai ser o metro. A quantidade de matéria vai ser o mol. Massa vai ser em quilograma e o tempo vai ser em segundo. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, né? 7 grandezas fundamentais. E a banca cobrou uma questão nesse sentido, certo? Não sei se eu trouxe essa questão, trouxe não. Não trouxe essa questão, mas foi uma questãozinha bem simples, bem tranquila, né? Para você dizer quais unidades estavam no SI. E lembrando que aqui, ó, são unidades, só colocar aqui para você no material, aqui são unidades fundamentais. São as unidades fundamentais, as outras elas são de forma derivada. Tá bom? Então muitas vezes a banca pede para você, vamos supor, uma questão lá sobre cinemática. Aí pede para você calcular a velocidade no SI. Aí você vai calcular em metro por segundo. Beleza? Por quê? Distância, que é comprimento, é em metro. E o tempo em segundos. Fechou? Vamos falar um pouquinho da cinemática escalar. Olha, dentro da cinemática escalar nós temos 2 tópicos. Nós temos o tópico do movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele movimento em que a aceleração ela é nula. Né? Professor, e por que no movimento uniforme a aceleração ela é nula? Porque no movimento uniforme, o que é que a gente tem? Velocidade constante. Se a velocidade é constante, ela não varia no decorrer do tempo. Se ela não varia, ela não tem um intervalo, ela não tem uma variação. Então, se não tem variação, não tem aceleração, porque a aceleração é exatamente o grau quantitativo ali da variação da velocidade. Se a velocidade é constante, se a velocidade não varia, como é que eu vou ter aceleração? Por isso que no movimento uniforme a aceleração é nula. Beleza? Movimento uniforme, a aceleração é nula. Tá? Dentro do movimento uniforme, nós temos uma principal fórmulazinha. Nós temos a fórmula da velocidade média, que vai ser distância sobre o tempo, e nós vamos ter a função horária do espaço. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Certo? Essas 3 fórmulas aqui são do movimento retilíneo uniformemente variado. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho que há uma variação de velocidade. Se há uma variação de velocidade, eu vou ter aceleração. Mas não é uma variação qualquer, é uma variação constante, né? Ela vai variar, mas não é de bolo. Então eu tenho aceleração, né? As fórmulas do movimento uniformemente variado. Eu tenho aqui, nesse primeiro caso, a função horária da velocidade. Eu tenho a equação de Torricelli. Beleza? E lembrando, fiz o master aí sobre a equação de Torricelli. Eu só vou usar a equação Torricelli quando a questão não me der o tempo ou quando ela não pede o tempo. Por quê? Porque você vai observar de todas elas aqui, ó, que está na tela aí, todas elas, observe o que é que ela não tem que as outras têm. Observem todas aí, ó. A da velocidade média, na do espaço, função horária do espaço ali, na função horária da velocidade, na equação do sorvetão, que é a equação horária do espaço. Observou que é a única que não tem a grandeza tempo, certo? A única que não tem o tempo, pode prestar atenção. Então você só vai usar a equação de Torricelli quando a questão não der o tempo ou quando ela não pediu tempo. Isso é um bizu, certo? Por último, nós temos a equação horária do espaço.
Professor, me diz uma coisa, e quando é que eu vou ter que utilizar cada fórmula dessa aí? Você vai ler a questão, vai extrair os dados, vai ver em qual delas se encaixa. Vamos supor que a questão fala de velocidade, fala de tempo, fala de aceleração e pede o espaço. Falou de tempo e pediu espaço. Você vai usar a Torricelli? Não, porque eu vou usar a Torricelli quando não dá tempo, quando não pede. Está pedindo espaço, tal. Eu vou usar essa primeira aqui? Como? E aqui não tem como calcular o espaço. Então, teoricamente, eu vou usar essa aqui. Por aí vai. Então, você vai extrair os dados e ver a questão, a equação que melhor se encaixa. Uma questãozinha aí, ó. Muitos acidentes acontecem nas estradas porque o motorista ele não consegue frear seu carro antes de colidir e conquistar a sua frente. Analisando as características técnicas fornecidas por uma revista especializada, encontra-se a informação de que um determinado carro consegue diminuir sua velocidade em 5 metros por segundo a cada segundo. Se a velocidade inicial desse carro for de 90 km por hora, a distância necessária para ele conseguir parar é de quanto? A questão aqui me deu tempo? Não. Pediu? Não. Então eu vou usar o quê? Torricelli. Então nós temos aí que dados? Nós temos a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado, porque ele consegue diminuir a velocidade de 5 metros por segundo a cada segundo. Então isso é aceleração. A velocidade que ele está indo é a velocidade inicial 90 km por hora, que corresponde a 25 metros por segundo. Tem que saber também essas conversões, porque as respostas estão em metro, então tem que converter. Porém, existem algumas velocidades que você já tem que ter decorado a transformação. 36 km por hora, 10 metros por segundo, 54 km por hora, 15 metros por segundo, 72 km por hora, 20 metros por segundo, 90 km por hora, 25 metros por segundo, 108 km por hora, 30 metros por segundo, e por aí vai. Então, algumas você já tem que ter decorado, para não estar naquele negócio de multiplica por 3,6 ou divide por 3,6. Qual a velocidade final? 0, porque ele fala que é até ele parar. Então, quando ele parar, a velocidade final vai ser 0. Aí você vai usar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, menos, por que vai ser menos? Porque está desacelerando, diminuindo a velocidade. 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Velocidade final, 0. Eu vou botar direto. Velocidade inicial vai ser 25 ao quadrado, vai dar 625, menos 2 vezes a aceleração. Quanto que vale a aceleração? 5. 2 vezes 5, 10. 10 vezes ΔS. Menos 625 desse lado, fica igual a menos 10 ΔS do outro lado, multiplica todo mundo por menos 1. Vai ficar ΔS igual a 625 por 10. A distância que ele vai frear até conseguir parar vai ser de 62,5 metros. Letra E, o nosso gabarito. Fechou? Nós temos aí a cinemática vetorial, certo? Em movimento circular uniforme, onde eu tenho a ideia de frequência, certo? Que é a quantidade de rotação que ela realiza por segundo, então é o número de voltas pelo tempo. E eu tenho o período, que é o tempo por número de voltas, por isso que a gente diz que o período é o inverso da frequência. Beleza? Bem tranquilo essa parte conceitual. E aí eu tenho a aceleração centrípeta, tá? Bom, vamos lá. Dentro do movimento circular uniforme, né, a trajetória vai ser, o nome já está dizendo, circular. Se é circular, eu tenho um tipo de força atuando ali, que puxa o objeto, que puxa o corpo para o centro. E a força centrípeta, a força que puxa para o centro. Bom, por eu ter uma força centrípeta que puxa para o centro e o carro ele está fazendo uma curva, está havendo o quê? Está havendo uma mudança na direção da velocidade. O vetor velocidade está assim, depois ele está assim, depois ele está assim. Está mudando a direção, então eu tenho algo chamado de aceleração centrípeta. Como é que eu calculo? Eu vou pegar a velocidade que o carro está fazendo essa curva ao quadrado e vou dividir pelo raio da curva. Certo? Eu vou dividir pelo raio da curva. Pela segunda lei de Newton, você sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aqui vai ser força centrípeta igual a massa vezes a aceleração.
mas a aceleração é centrípeta, então v² dividido pelo raio. Então, assim é que você faz para calcular a força centrípeta, tá? Não é comum em prova esse conteúdo aqui, mas eu estou dando uma circulada por todo o edital. Beleza? Show? Bom, leis de Newton é importante você saber, né? Isso aqui é fichinha em prova, sempre vai cair. Caiu no concurso soldado, certamente vai cair no seu. Nós temos aí as 3 leis de Newton. Nós temos a primeira lei, que é a lei da inércia, né? Que diz que a tendência que os corpos possuem em permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue sobre ele. Segundo a lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, vai dizer que para o corpo se movimentar precisa a aplicação de uma força, onde você vai ter a fórmulazinha aqui, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, vai dizer que para toda força aplicada, a intensidade é igual, a direção é igual, mas o sentido ele é oposto. E que o ação e reação não se cancela porque está atuando em corpos distintos. Tá aí a questão que foi cobrada no concurso para soldado. Vamos responder para você ver como é que pode ser abordado, tá bom? A questão diz o seguinte, ó. Isaac Newton foi um dos cientistas mais influentes da história, sendo considerado o pai da mecânica clássica. Em sua obra Filosofia e Naturalis, Principia Mathematica, né, publicada em 1687, Newton estabeleceu as leis fundamentais que regem o movimento dos corpos. Essas leis, conhecidas aí como leis de Newton, são a base da dinâmica e explicam como forças afetam o estado de movimento dos objetos, sendo aplicadas aí desde problemas cotidianos até o fundamento aí, funcionamento de satélites e foguetes. Com base nos princípios da mecânica clássica newtoniana, analisa as afirmações. Vamos lá. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, né? Verdade, ou lei da inércia, afirma que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar esse estado por ação de força resultante. Verdade, certo? A segunda lei de Newton estabelece que a força resultante sobre um corpo é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional à aceleração. Errado. Por quê? Porque a força resultante é massa vezes a aceleração. A força resultante é diretamente proporcional tanto à massa quanto à aceleração. Inversamente, era se fosse isso. Força resultante, massa sobre a aceleração, e não é. Certo? Não é desse jeito, é desse jeito aqui. Então é diretamente proporcional e não inversamente, por isso que o item está errado. A terceira lei de Newton afirma que para toda ação há sempre uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém o sentido é oposto, viu? Cuidado com esse detalhe, isso aqui é verdade. De forma que o passo em reação atua em corpos diferentes, verdade. 1 e 3, né? Então, letra B é o nosso gabarito. Bom, dentro aqui da parte de trabalho, potência, energia, conservação e suas transformações, impulso, quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento, nós temos como você vai trabalhar, calcular o trabalho mecânico de uma força. Certo? Como é que você vai calcular o trabalho? Você vai multiplicar a força, né, que foi aplicada, vezes o deslocamento, ou seja, o quanto que esse corpo deslocou, vezes o cosseno do ângulo. Né? Lembrando que quando esse cosseno aqui for zero, né, o cosseno de zero vai ser 1. Então, quando a força está aplicando assim, o movimento está assim, que está a um ângulo zero, aí vai ser o trabalho, digamos assim, o trabalho máximo, né? Porque o cosseno é igual a 1, cosseno de 90. Beleza? Show de bola, tranquilidade total. Então, nós temos o seguinte, ó. Nós temos a situação também da potência mecânica, certo? Potência mecânica aqui, onde a potência mecânica vai medir a rapidez com que um trabalho ele é realizado. Certo? Então, nós temos aqui potência mecânica, que vai medir a rapidez com que um trabalho ele é realizado. Então, nós temos trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Nós temos aqui a ideia do impulso. Impulso vai ser a força vezes o intervalo de tempo. Então, por exemplo, quando o jogador ele vai chutar uma bola e ele vai aplicar essa força num determinado intervalo de tempo, né? E aí eu vou chamar disso de impulso. Tem a quantidade de movimento também, que vai ser massa vezes velocidade. E eu tenho algo muito importante aqui, ó, que é a conservação da energia mecânica, tá? Bom, dentro da conservação da energia mecânica, você tem que entender o seguinte.
e eu tenho a energia cinética, e eu tenho a energia potencial gravitacional, e que eu tenho a energia potencial elástica. Energia cinética relacionada à altura, potencial gravitacional, ou melhor, zeta. Energia cinética relacionada a movimento, a velocidade, onde vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia potencial gravitacional vai ser a energia associada à altura, onde eu tenho massa, gravidade vezes altura. E a energia potencial elástica relacionada aos elásticos, estilingues, molas, né? Onde eu vou ter K, que é a constante elástica da mola, vezes x ao quadrado, que é a deformação da mola, dividido por 2, né? Aqui tem a ideia de conservação da energia mecânica. A gente vai responder a questão nesse sentido. Porque muitas vezes, né, eu tenho aqui uma determinada altura, um objeto é largado dessa altura, ele vai descer e vai bater numa mola. Então, eu estou convertendo a energia relacionada à altura com a energia relacionada à mola, porque bem aqui vai converter em potencial elástico. Então, você vai igualar as duas. Beleza? Aqui eu tenho a parte da conservação da quantidade de movimento. Isso aqui é muito presente nas colisões. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho antes de uma colisão que o objeto bate no outro, colide e se separa. Então, aqui eu digo que eu tenho uma colisão do tipo elástica, certo? E aqui a fórmula, né? Para você calcular como são dois corpos, eu tenho a quantidade de movimento do corpo A mais a quantidade de movimento do B. Depois eu vou somar cada um as quantidades de movimento. Certo? E vou descobrir alguma informação que a questão quer. Muitas vezes ela pede a velocidade final, enfim. Beleza? Tranquilo, né? Vamos responder essa questãozinha aqui da conservação da energia para você entender. O corpo é abandonado do alto de um plano inclinado, conforme a figura abaixo. Considerando as superfícies polidas, ideais e a resistência do ar nula e 10 metros por segundo ao quadrado da aceleração da gravidade local, determina o valor aproximado da velocidade com que o corpo atinge o solo. Essa bolinha aqui vai ser lançada dessa altura, ou seja, de 5 metros do solo, aí ela vai ganhar velocidade. Ele quer saber a velocidade que ela atinge aqui. Eu estou convertendo a energia associada à altura em movimento, ou seja, energia cinética. Bora lá. Energia potencial gravitacional, massa, gravidade e altura. Energia cinética, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá em massa, dos dois lados. Fica o G, que corresponde a 10, que é a aceleração da gravidade. Vezes a altura, 5 metros. Isso aqui vai ser igual à velocidade ao quadrado que a gente quer saber, dividido por 2. Né? O 2 passa multiplicando. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 2, tem igual a velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado. Vamos fazer logo aqui direto. Vai tirar a raiz. Então fica velocidade é igual a raiz de 100. É igual a quanto? 10. Velocidade que ela atinge o solo, 10 metros por segundo. Portanto, letra D é o nosso gabarito. Bom, dentro da parte hidráulica, que inclusive caiu no concurso de soldado, nós temos a parte da lei de Stevens, principal, né? Lei de Pascal, também como principal, e o teorema do empuxo, ou princípio de Arquimedes. O teorema de Stevens, ele vai ser muito importante para a atividade do bombeiro, a lei de Stevens. Por quê? Porque dentro do corpo de bombeiros tem a atividade de mergulho. O mergulhador, a pessoa morreu, está lá, né, no fundo da barragem, no fundo do meio líquido lá, ou algum tipo de objeto, e o mergulhador precisa fazer o mergulho. Então vai ficar uma coluna de água muito alta em cima desse mergulhador. Significa dizer que vai ficar uma pressão muito grande, por isso que precisa de um curso específico para ser mergulhador, tem todo um sistema de descompressão, precisa utilizar respirável, né? E por aí vai. Mas quanto maior for a coluna de água em cima dele, maior vai ser a pressão. Por exemplo, não tenho nenhuma garrafa aqui, né? Mas vamos lá, tentar desenhar aqui, ó. Se eu pegar uma garrafa PET, certo? E aí encher ela de água. Se eu furar um buraquinho bem aqui e outro aqui, ó, você concorda que a água, o jato de água vai mais longe nesse de cima ou nesse de baixo? Nesse de baixo. Por quê? Porque tem mais água em cima dele, a pressão é maior. Esse aqui, o jato vem mais ou menos assim, tá? Então é o que diz aqui a lei de Stevens, né? Lei de Stevens, beleza? Por exemplo, uma caixa d'água. Você observa que uma caixa d'água ela é colocada no solo? Não, a caixa d'água de uma casa para baixo ser colocada em cima. Por quê? Por conta da gravidade e vai ajudar.
E a encanação dela geralmente vai ficar embaixo da caixa. Por quê? Porque a pressão é maior, beleza? E aproveita mais. Então veja. Tenho também o princípio de Pascal, que é a questão, né, da variação de pressão em fluidos, tá? É usado muito em oficinas. Força 1, área 1, força 2, área 2, onde essa força vai se distribuir. E o de Arquimedes, também conhecido como teorema do empuxo, que é igual ao peso do volume, né, do fluido deslocado, né? O peso do fluido deslocado. Aqui é que eu calculo o empuxo, densidade do fluido, volume, certo? Do fluido deslocado, vezes a aceleração da gravidade, né? Então, o princípio de Arquimedes vai dizer que é muito fácil mais fácil você levantar a pessoa de 80 kg dentro da água do que no ar, né? Porque lá tem um empuxo, tem uma força que está te ajudando, está empurrando esse corpo para cima, por isso que é mais fácil, certo? Questãozinha aqui que caiu no concurso de soldado, vamos lá, ó. Desde a antiguidade, os estudos dos fluidos têm despertado o interesse de estudiosos por seus efeitos práticos e fenômenos intrigantes, como o funcionamento de bombas, barragens e a flutuação de corpos. 3 princípios fundamentais formulados por Stevin, Pascal e Arquimedes ajudaram a compreender o comportamento dos fluidos em repouso, sendo amplamente utilizados até os dias atuais em sistemas hidráulicos, medições de pressão e aplicações navais. Com base nesses princípios, analise as afirmações a seguir. Vamos lá. O teorema de Stevin afirma que um fluido homogêneo, incompressível e em equilíbrio, a pressão em determinado ponto no seu interior depende apenas da profundidade medida em relação à superfície líquida. A pressão ela depende apenas da profundidade? Não, a profundidade é um dos itens. Mas a gente viu que não depende apenas da profundidade. Depende da densidade do líquido, depende da gravidade, tá? Então, o primeiro item ele está o quê? Errado. O princípio de Pascal estabelece que a variação de pressão exercida em um ponto de um fluido homogêneo, compressivo e em equilíbrio transmite apenas nas direções horizontais. Não, horizontal e vertical, errado. Então o 3 tem que estar certo, então apenas o 3, né? Que diz que de acordo com o princípio de Arquimedes, todo o corpo mergulhado total ou parcialmente em um fluido, sem tocar a sua parede, sofre uma força de impulso vertical para cima, verdade, né? Igual ao peso do volume do fluido deslocado, perfeito. O item 3 está correto. Bom, dentro da parte de sua importância de termologia e termodinâmica, nós temos aqui como faz a conversão de escalas termométricas. Inclusive, isso caiu na prova de soldado também, um tópico muito importante, tá? Saber fazer a conversão. Aqui, né, temos a ideia das 3 principais escalas que a gente usa, que é a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Mas a questão pode pedir para você criar uma escala, foi isso que aconteceu na prova de soldado. Então, para você criar uma escala não tem mistério, você só vai definir um ponto de fusão e um ponto de ebulição, ou seja, um ponto em que a água fica, digamos, congelada a 0 graus, né, se for o seu ponto de fusão for 0, e aqui ela começa a ferver, digamos assim, que é na escala Celsius 100 graus Celsius. Então você vai definir um ponto de fusão e um ponto de vaporização ou ebulição. A gente vai já responder a questão nesse sentido. Aí a questão, certo? Nós temos a equação fundamental da calorimetria, que é essa aqui, certo? A equação fundamental que vai ser relacionada a calor sensível, que é aquele calor que varia apenas a temperatura. Aqui eu tenho a fórmula do calor latente, que é mudança de estado físico, certo? E aqui eu tenho a parte de trocas de calor, certo? Em que a quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2 no sistema isolado mais a 3 vai ser igual a 0. Beleza? Aqui é a quantidade de calor, aqui é massa, aqui calor específico, aqui variação de temperatura, aqui quantidade de calor, aqui massa e aqui calor latente de vaporização, tá? Uma questãozinha que caiu aí para o concurso de soldado, envolvendo a parte de termometria, né? Diz o seguinte: durante um exemplo de criação de escalas termométricas, um estudante propôs uma nova escala T. Certo? Então ele propôs, né, uma escala T, graus T. Ó, o ponto de fusão da água coincide com o ponto de fusão da escala Celsius. Então você tem aqui a escala Celsius, em que o ponto de fusão é quanto? 0 graus Celsius, né? E ele disse que o ponto de fusão na escala T era 0 também. Certo? Era 0 também, beleza?
E o ponto de vaporização corresponde a metade do valor do ponto de vaporização da água na escala Fahrenheit. Então, a gente tem aqui a escala Fahrenheit, em que o ponto de fusão é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. Ele diz que a vaporização aqui é a metade da escala Fahrenheit. Então, aqui é 106, porque aqui é 212. Fechou? Pronto, você tem aí agora a escala T. O que ele pede? Sabendo que na escala Fahrenheit o ponto de vaporização da água é 212, né? Pode-se afirmar corretamente que a variação da temperatura, e isso aqui é importante anotar, ó, variação de temperatura, porque é isso que eu explico nas nossas aulas, certo? O que eu explico nas aulas teóricas? Cuidado com a banca pedir para você converter variação de temperatura com temperatura específica. A fórmula muda. Se você inverter, tchau. E benção, errou. Como é que ele fala de variação, né? Vamos entender. Pronto, como é que eu chego nessa equaçãozinha aqui? Ó? Aqui eu tenho a equaçãozinha envolvendo as 3 escalas mais usadas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Como é que eu chego na escala T? Aqui você vai ter uma temperatura de equilíbrio, vou chamar de TT, e tem uma temperatura de equilíbrio que eu vou chamar de TC. Você vai pela barriguinha menor, a regra da barriguinha, né? Dividido pela barriguinha maior. Barriguinha menor, temperatura T menos 0. E vou dividir pela barriguinha maior, 106 menos 0. Isso vai ser igual. Mesma coisa eu faço aqui. Barriguinha menor, TC menos 0, dividido por barriguinha maior, que vai ser quanto? 100 menos 0. Bom, falou de variação, você vai pegar variação de T dividido por 106 igual variação de Celsius dividido por 100. Beleza? Aqui você vai dizer o seguinte, variação T por 106 vai ser igual a quanto? A variação da temperatura Celsius que ele quer que você calcule, 50. Dividido por 100. Vem para cá, né? Você vai ter ΔT vezes 100 vai ser igual a 106 vezes 50. Né? E aí, chegando nesse valor, pronto, você só divide por 100. Beleza? Ou então, 106 vezes 50 vai dar 5.300. Simplifica aqui. Variação da temperatura em T vai ser de 53 graus T. Essa é a nossa resposta. Letra C, nosso gabarito. Então, para qualquer escala do mundo que ele mandar você criar, você vai fazer assim. A regra da barriguinha. O importante da escala é ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Fechou? Dentro da parte de eletricidade e magnetismo, a gente tem aqui a fórmulazinha da força elétrica. Certo? Onde eu tenho a força, que aqui vai ser a constante eletrostática no vácuo, carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Muito cuidado com os submúltiplos. Com os submúltiplos do côlogo, tem que ter essa transformaçãozinha, ó. Milicôlogo corresponde a 10 a menos 3 côlogo. E o microcôlogo corresponde a 10 a menos 6 côlogo. Muito cuidado, certo? Bom, muito cobrado, lei de Ohm, onde eu tenho que U é igual a R vezes I, certo? Onde U é a tensão elétrica e a corrente R é a resistência. Aqui é a formulazinha que a gente tem para quando a banca pedir, né? Quando a banca quiser encontrar o U e a tensão, você vai multiplicar I vezes R. Quando a banca quiser que você calcule o I, que é a corrente, você vai dividir a tensão pela resistência. Quando a banca quiser que você calcule o R, você vai dividir o U pelo I, certo? E a corrente. Bem simples, né? Então a lei de Ohm é muito importante você saber. Bom? Então é isso, meus amigos. A gente finaliza aqui, né? Passamos aí uma revisão geral, rápida, mas só para você ter uma noção ali de como é que a banca pode cobrar, fórmulas, né? Uma revisão geral. Mas todo o curso completo você tem aqui na Tribo Concursos. Por isso, acione aqui um dos especialistas
e adquira a maior e melhor preparação para o concurso aí do CFO, do CBMCE. Beleza? Então, é isso. Agradeço a cada um que esteve aqui comigo, tá? Muito importante saber que você está aí do outro lado focado, desejando aí a sua estabilidade, enfrentando o desafio que é estudar para concurso. E não somente isso, mas estudar física, mas eu tenho certeza que vai dar certo, você vai conseguir, tá bom? Vou ficando por aqui. Bons estudos. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!